Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Véi, que é aquilo? Tá pegando fogo alguma coisa lá, ó. O mosquito tá pegando fogo ali na lâmpada. Au! Seja bem-vindo! Hoje tá eu e o Eric aqui, né, Eric? Olá, beleza? 100%? Bom, hoje eu quero falar... Porque no último vídeo eu falei sobre a vitamina B12 e provavelmente alguns de vocês ficaram curiosos, mas alguns já sabem do que se trata. Porque eu disse que a vitamina B12 ela é produzida por bactérias, certo? Bactérias produzem vitamina B12. Ou seja, nos alimentos de origem vegetal não há como produzir vitamina B12, porque é produzido por bactérias, gente. Se você há de convir comigo, no reino vegetal, as plantas elas não têm bactérias, certo? Ok, mas vamos lá. Então, como adquirir vitamina B12? Existem algumas formas de adquirir vitamina B12 em alimentos, tá? Um deles é a carne bovina, por exemplo. Não somente a carne bovina, mas a carne de todos os ruminantes. Todos os ruminantes, eles produzem a sua própria vitamina B12. Vou explicar. Os ruminantes são os bovinos, os caprinos, os ovinos, que são as ovelhas, e tem uma outra classe que é a dos cervos, tá? E aí tem um monte de nomes nesses 4 grupos aí. Existe, por exemplo, os veados também são ruminantes e alguns outros que eu não vou conseguir citar o nome para você aqui, tá? Mas vamos lá. Os ruminantes, eles possuem 4 estômagos. Na verdade, eles possuem 3 pré-estômagos e um estômago verdadeiro, que é aquele que funciona como, por exemplo, os animais que só têm um estômago. Os ruminantes possuem essa quantidade de estômago porque eles jogam para dentro o alimento, no caso, os matos lá, a pastagem, e depois que eles colocam aquilo dentro do primeiro estômago, eles regurgitam aquilo, volta ele para a boca e começa a remoer, ou seja, a ruminar, por isso o nome ruminante. Você conhece, por exemplo, a vaca que come e fica mastigando o dia todo, porque ela vomita, mastiga, engole, vomita, mastiga, engole. É louco, não é, Eric? Muito maluco, né? Tá, mas por que que os ruminantes têm vitamina B12? Porque nesse processo dos ruminantes, no primeiro estômago, eles têm dentro do estômago bilhões e bilhões de bactérias que os ajudam a quebrar as partículas, por exemplo, de celulose, tá? Que é aquela partícula da grama que eles comem. O ser humano, por exemplo, se comer grama, ele se dá mal, porque o nosso metabolismo, o nosso intestino, ele não quebra a celulose. Então isso daí vai passar direto. Já viu que quando você come milho inteiro, às vezes você joga para a porta dos fundos o milho inteiro sem ele ter sido quebrado? É porque a pele que envolve o milho é celulose. O nosso estômago não quebra a celulose nem o nosso intestino, tá? Só para você entender. Então essas bactérias que moram no primeiro estômago das vacas, elas fazem com que esse processo de digestibilidade do bovino, ou seja, dos ruminantes, funcione melhor. E com esse processo das bactérias, elas acabam promovendo a fermentação, promovendo algumas proteínas próprias, e nesse processo é originado a vitamina B12. Por isso que os ruminantes, eles têm uma boa carga de vitamina B12, principalmente nas vísceras, no fígado, nas vísceras, tá? Você tem uma boa quantidade de vitamina B12. Então as pessoas que comem carne de ruminantes, principalmente se as pessoas comerem
essas particularidades, que são o fígado e as outras partezinhas ali internas, que são as vísceras, elas conseguem adquirir vitamina B12, no nosso caso. Nós não produzimos vitamina B12 e colocamos dentro do nosso sistema, porque as nossas bactérias, a maior parte delas estão no intestino grosso. E no intestino grosso não há absorção no corpo humano. Por isso a gente não absorve a própria vitamina B12 que a gente faz, tá? Então comer carne de ruminantes é uma boa forma de adquirir vitamina B12, principalmente as vísceras desses animais. Uma outra forma de você conseguir vitamina B12, que antigamente os nossos antepassados provavelmente não teriam capacidade de fazer isso, não sei, é nas leveduras. As leveduras usadas para, por exemplo, o levedo de cerveja, provavelmente ele tenha uma concentração de B12. Eu não tenho certeza porque eu não pesquisei, eu me esqueci de pesquisar para dizer para vocês se o levedo de cerveja é bom em concentrações de B12 ou não. Porque esse caso aí da B12 ele vai depender muito do tipo de bactéria para produzir essa vitamina B12, tá? Então é muito interessante justamente por causa disso. O kefir de leite, eu andei dando uma olhada, ele consegue produzir uma boa quantidade de vitamina B12, o kefir de leite. Eu não estudei sobre o kefir de água, que é tratado, que você coloca lá açúcar mascavo para ele fazer os seus processos metabólicos. Eu não sei se nesse caso há uma boa quantidade de B12, é um caso para a gente estudar nos próximos vídeos. Mas então, só para você ter noção, por isso que o vegetarianismo e o veganismo ele é pobre em B12, porque não existe B12 no reino vegetal, mas existe B12 na carne e nas vísceras dos ruminantes, tá? Então, esse pessoal aí, os veganos e os vegetarianos, eles têm que usar alguma artimanha para adquirir B12 para dentro do seu corpo, para dentro do seu sistema. Já houve casos de vegetarianos irem se internarem sem poderem nem mesmo se locomoverem, travaram tudo por causa de deficiência de B12, daquele negócio que eu falei aí no último vídeo sobre o sistema nervoso central e tal, e essa coisa toda, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido o porquê de o veganismo não adquirir vitamina B12 suficiente, digamos, e o porquê das pessoas que comem carne de ruminantes e principalmente as vísceras ter uma quantidade maior de vitamina B12. Fui. Fui! Eu falei.